Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de março de 2022. Começamos com a notícia da publicação dos detalhes sobre uma vulnerabilidade crítica apelidada de AutoWarp na automação do Azure, a qual permitia que atacantes assumissem o controle sobre os dados de múltiplos clientes da nuvem da Microsoft. O relatório sobre a vulnerabilidade foi publicado ontem, mas a falha foi reportada seguindo o processo de divulgação responsável e corrigida pela Microsoft em 10 de dezembro. À época da descoberta do problema, era possível roubar tokens de autenticação de outros clientes do Azure a partir de um servidor interno que gerencia sandboxes de outros usuários. Segundo Yanir Tsarimi, que assina o relatório, o ataque permitiu o controle total sobre recursos e dados pertencentes à conta de destino, dependendo das permissões atribuídas pelo cliente. Não há evidências de que a falha tenha sido explorada em ataques com finalidade maliciosa. A Microsoft notificou os clientes elegíveis. E nossos colegas do DFIR Report publicaram um relatório ontem com um compilado das principais táticas técnicas e procedimentos envolvidas nos 20 incidentes publicados por eles no ano passado. Os casos que eles tratam estavam relacionados a ataques com as ameaças TrickBot, BazarLoader, IceID e Hanseator, as quais foram usadas ao final da cadeia de ataque exclusivamente para extrair dados ou para extrair dados e instalar um ransomware. Destaca-se o uso do SCH Tasks como meio de persistência em 53% dos casos, o Cobalt Strike foi usado em 45% das ocasiões como meio para a movimentação pela rede da vítima e a adoção de técnicas de Process Injection foi predominante na atividade de evasão de defesas. Trata-se de um material bastante detalhado, o qual recomendo a leitura. E o CERT da Ucrânia publicou um relatório ontem sobre um novo backdoor que foi identificado em ataques contra alvos no país no contexto da guerra. A ameaça foi catalogada como micro backdoor e chegou até os pesquisadores na forma de um arquivo zip, cujo conteúdo era formado por um arquivo na extensão CHM, que é um formato de arquivo antigo criado pela Microsoft para que fosse possível exibir HTMLs dentro do mecanismo de ajuda do Windows, aquele clássico F1. Ao executar o arquivo CHM, a vítima se depara com uma imagem contendo um texto falso sobre procedimentos para bombardeios, mas ao clicar no conteúdo é levada a baixar outros componentes do ataque. O micro backdoor possui uma série simples de comandos que permitem consultar informações da máquina, executar comandos do Windows e instalar outras ameaças. Os especialistas atribuíram o ataque ao grupo catalogado como UNC 1151, que tradicionalmente está envolvido em ataques de interesse do governo de Belarus. E ainda no contexto da guerra, a popular corretora de criptomoedas Coinbase anunciou ontem que está bloqueando o acesso a mais de 25 mil endereços na blockchain ligados a indivíduos e entidades russas. No pronunciamento, o representante jurídico da empresa, Paul Grewal, afirmou que sua empresa está cumprindo as sanções impostas pelos governos de todo o mundo em resposta à invasão russa da Ucrânia. Mas para além do tema específico da guerra, o executivo disse também que está usando, entre aspas, análises sofisticadas da blockchain para identificar contas mantidas por indivíduos sancionados fora da Coinbase, bloqueando o acesso a essas pessoas, detectando tentativas de evasão e identificando comportamentos de alto risco e possivelmente ilícitos. As pessoas e entidades sancionadas não poderão abrir novas contas na plataforma. E pesquisadores da Safety Detectives identificaram um aumento de 462% na aquisição de serviços de VPN por parte de indivíduos na Rússia, isso desde o bloqueio às redes sociais feito pelo regime de Putin. E o FBI publicou um relatório ontem dizendo que a quadrilha de ransomware Ragnar Locker invadiu redes de pelo menos 52 organizações ligadas a setores críticos da infraestrutura dos Estados Unidos. O segundo documento, abre aspas, desde janeiro de 2022, o FBI identificou pelo menos 52 entidades em 10 setores críticos de infraestrutura afetados pelo ransomware Ragnar Locker, incluindo entidades da indústria, de energia, de serviços financeiros, do governo e de tecnologia da informação, fecha aspas. O documento oferece uma série de indicadores de comprometimento.
E também repercutiu ontem a notícia de uma nova vulnerabilidade apelidada como Dirty Pipe, que afeta a maioria das distribuições do Linux e dispositivos Android. Trata-se de uma falha que permite a um usuário sem privilégios no sistema injetar e sobrescrever dados em arquivos somente leitura, incluindo processos rodando como root. O resultado é que o atacante pode conseguir obter privilégios de root no sistema operacional. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE 2022-0847 e já há exploits públicos para ela, então é importantíssimo homologar e atualizar. E por fim, foi publicado hoje um conjunto de vulnerabilidades apelidadas em conjunto como Access 7 e que afetam o agente Axeda, desenvolvido por uma empresa chamada PTC, a qual desenvolve uma série de tecnologias de automação e realidade aumentada. O Axeda tem a função de prover telemetria e está presente em dispositivos médicos e em uma variedade de dispositivos IoT. Dentre as vulnerabilidades, o destaque vai para duas falhas de execução remota de código, que é um dos ataques mais perigosos hoje, pois, como o nome diz, permite que o atacante automatize a execução de uma série de atividades maliciosas remotamente, muitas vezes através da internet. Essas duas falhas alcançaram a nota de severidade 9.8 no ranking CVSS, que vai até 10, e foram catalogadas como CVE 2022-25246 e CVE 2022-25247. Assim como em qualquer tecnologia que compõe outra tecnologia, é necessário que os fabricantes que adotam o Axeda atualizem seus dispositivos para que essas atualizações cheguem até o consumidor. No entanto, a PTC publicou mitigações para a maioria das falhas. Eu estou deixando um link aqui na descrição para um artigo da Blipping Computer, o qual aglutina essas mitigações. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.